Oi, gente, chegando. Iniciando. Oi, Mel. Uhul. Estamos chegando aí, né? Galera chegando. Esperando meu amigo Paulo, que acho que ele já vai chegar já já. Deixa eu chamar o Paulo aqui. Só um minutinho, galera. Paulo. Fazendo os encaixes aqui. Mande recadinho para mim se vocês estão me ouvindo bem. Sim? Chegamos, vamos falar aí dessa galera. Cadê os homens? Oi, Dani. Ao vivo aqui em cores. Ouvindo bem? Beleza. Muito bem. Estou esperando o Paulo, esse amigão aí que já convidei, ele deve estar chegando aí. Tá ótimo áudio? Ô, beleza. Joinha. E cadê o maridão, Dani? Chegando aí. Acho que o Paulo já está chegando. Renata, beleza. Oi, gente, boa noite. Uhul, Dani, animada, hein? Também tô. Que será que a gente vai falar desse universo, hein? Ah, você tá na tua mãe, beleza. Vamos falando aí, o Paulo tá chegando, né? Que é a psique masculina aí também. E vocês façam perguntas na medida. Oi, Renata, boa noite. Na medida que eu conseguir aqui, vou respondendo. Estou esperando os homens aí, que a gente convidou bastante, a psique masculina, né? Já enviei um convite aí para o Paulo, ele deve estar chegando aí, a gente falou quase agora. Façam perguntas e estou querendo saber dos homens. Chute no passe, mas eu não dou chute em ninguém. Ah, meu ânimo está guardado na gaveta, gente. Hoje eu só quero falar dos homens. Hein, Mel? Legal isso, né? A gente poder ter essa oportunidade de falar do masculino. Vamos ver se eles são mais facinhos que nós, mulheres, hein, Mel? Será? Tem que rir, né? Eu tô facada no bar, só o Paulo chegando, o Paulo tá entrando aí. Logo a gente vai dividir na tela. Olha, ele enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Deixa eu visualizar aqui, ó. É, já autorizei, hein? Paulo, 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 tá entrando. Celso. E será que nós somos fáceis, hein? Vocês estão falando aí dos homens, hein? Paulo tá chegando. Oi, Joe! Tá aí, chegando. Será que os homens são fáceis, José? São mais difíceis, hein, Nivaldo? Olha o Nivaldão aí. Deixa eu ver se o Paulo não tá conseguindo entrar. Tem o número um aqui, ó. Ué, cadê o Paulo? Eu convidei ele, gente. Oi, Paulo. Eu te convidei. Olá, Oi, boa noite, meu amigo. boa noite. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Queria que você se apresentasse para essa galera que está chegando.
Eu estou brincando aqui um pouco, dizendo assim, será que os homens são facinhos? Fáceis? Ou as mulheres são difíceis? Como é que é isso? Né? Ah, os homens são muito fáceis, né? Porque as mulheres são mais complicadas do que nós. Né? A Vamos galera deixar o tá... pessoal entrar mais um pouquinho. Ah, deixa o pessoal chegando, né? A gente só está Depois, brincando um pouco com esses temas, é, porque te agradeço, viu, Paula? Você vai se apresentando um pouco aí. Boa noite, Paula, e ao maridão, no pedaço. Vai... boa noite, Nivaldo. Então, Boa noite, Paulinha. Olha, Paulinha, tá aí. então, Então, Paulinha tá Paula, aqui. Paulinha. a minha galera ainda não te conhece, eu que te conheço, né? Tá entrando a tua galera aí também, né? Queria que você se apresentasse um pouco, ou um tanto, ou muito, né? Que eu privilegio muito o universo masculino, por isso que eu te convidei, né? Olha lá, o Nivaldo falando que as mulheres têm mais hormônios. Depois a gente vai falar sobre isso, hein? Então se apresenta aí pra gente, Paula. Eu sou o Paulo Lima, é, trabalho com vendas em mercado de consumo há 34 anos. Sou psicólogo clínico, especializado em crianças e adolescentes há 13 anos. E trabalho com as constelações familiares já nos últimos 2 anos. E estou fazendo uma pós agora no Hellinger Schule, né? Então é por mais um ano aí, em constelação familiar sistêmica. Tenho Sim. consultório aqui na cidade de Valinhos, de vez em quando atendo em São Paulo. E agora, com a pandemia, a gente não tem mais fronteira. Atendo na África, no Sul, né? Em qualquer outra cidade aí Sim. ou qualquer outra necessidade, nós estamos atendendo. Isso mesmo, Paulo. Obrigado por E eu pessoal fiquei muito Eu tá fiquei chegando muito aí. feliz pelo convite e... Peraí que tá entrando a ligação aqui. Mas essa Sim. hora de entrar a ligação... Tá. Dá uma desligadinha aí. Essas coisas de internet, né? Então, eu queria. A gente vai se adaptando, né, Paulo? E eu estou bem feliz de você São ter coisas que não aceito. dá para... Tá. A gente vai aprendendo também, Não né? sei se o meu áudio diminuiu ou aumentou. Não, tá bom, tô te ouvindo bem. O pessoal, qualquer coisa, reclama aí, né? Mário, Lília, meus primos queridos estão entrando aí. Quero depois fazer uma pergunta aí para os homens, né? Mas vocês podem ir perguntando para nós. Então, o nosso tema hoje, Paulo, é falar sobre a psique masculina. Por que tem tanto Eu empoderamento? tô te ouvindo baixo. Você Tô te está ouvindo baixo. tá me ouvindo baixo? Eu vou Jura? ter que sair e entrar de novo. Será? Muito, muito baixo? Mas é meu, eu acho. Tá, então, ó, o pessoal está dizendo que o meu áudio tá bom, mas é importante Bom, você então me vamos lá. ouvir. Daqui a pouco melhora. Tá, mas se qualquer coisa você sai e entra novamente, tá? Porque é importante eu te ouvir. Virou a câmera, Paulo? Tá. Será que você está travando? Espera aí um pouquinho. Tá. Ó, o pessoal, Vamos lá, então. o áudio tá bom, o Josué tá falando que tá bom. Tá com a cara muito próxima. Tudo bem, vamos lá. Não tá me ouvindo. Ô, Paulo, tá me ouvindo? Tá bem aí? Tá tudo bem. Tá. Então é o seguinte, ó, vou afastar um pouquinho aqui, que o maridão já veio aqui, ó. A psique masculina nos ajuda, viu? Ele veio aqui me falar que eu estava muito perto. Quando você falou que não estava me ouvindo, eu puxei para cá o celular. E aí, então, hoje nós vamos falar porque vivemos um tempo na contemporaneidade de só empoderamento feminino, né? A mulherada falam que a gente tem mais hormônio, que a gente é um bando de louco, mas a gente é mesmo, né? Nós procuramos mais apoio, mais ajuda. E aí a gente vai dizendo que os homens têm muita dificuldade de se expressar e de falar das emoções. Então você vai para o boteco, você vai para o jogo, você fala de um monte de coisa, mas não fala das emoções. E você é o terapeuta, psicólogo, né? Paulo saiu, acho que ele caiu, viu, gente? A tela não dividiu mais. Não sei se eu tenho que convidar ele de novo, né? Acho que sim. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho que mandar para ele de novo. Esperem aí. Espera aí. Acho que tem, eu estou testando aqui.
aguardando, tá? Enquanto isso, vamos falando aí para mim se está ótimo. Vocês estão brincando aí, né? Eu convidei, viu, Mel, ele de novo. Ele vai te chamar. Oi, que bom, hein, Jô? Eu gosto da ajuda aí. Olha lá, tá chegando aí Pronto, o Paulo. agora foi. E aí, como é Agora que eu estou estão os ouvindo povos? bem. Tá me Vamos ouvindo lá. bem? Então vamos lá. E daí eu queria que você falasse dessa tua experiência aí com os homens, porque eu sou defensora um pouco do universo masculino, tá? Sim. Mas eu, antes, tenho uma pergunta para te fazer, né? Porque a gente sempre fala, né? Ouve dizer sagrado feminino, empoderamento feminino, né? E aí, quando você me fez o convite para falar desse sagrado masculino, né? O que que você pensou quando você, de repente, lançou essa ideia? Eu sei que acho que é uma coisa que a gente até conversou o ano passado, né? Durante a sua presença lá no Frederico. E assim, falei, pô, por que que os homens não falam? Por que que os homens não têm grupo, né? Não sei de boteco, né? Porque não tem assim um trabalho que, vou reunir um grupo de homens para falar de coisas de homens, né? Mas para falar não de aspectos de mulher, de futebol e de cerveja, mas falar assim de outros aspectos, sobre relacionamentos, sobre família, sobre como educar os filhos, né? Como é que eu me coloco no dia de hoje, como é que qual é a minha dificuldade com as mulheres, né? Porque que às vezes o medo da solidão, uma coisa que é muito prevalente hoje, né? Então, essa coisa que eu achei legal. Então, queria que você falasse um pouco para a gente poder. O que você pensou na ideia? Eu fiquei curioso, é uma curiosidade minha. Eu tô aqui brincando, falando que eu sou defensora dos homens, eu sou mesmo, porque já clinico aí 300 anos, e hoje eu digo que de muitos anos para cá, o meu consultório é 50% masculino, 50% feminino mesmo, porque eu venho vendo de uns 10 anos para cá uma procura e os homens bastante adoecidos. E eu escrevi um trabalho uns anos atrás, numa pós-graduação em arte terapia, sobre o universo masculino, sobre esse tempo do meio da vida. Antigamente, na época de Jung, que é o meu mestre e tantos outros, 38, 35, 40 anos era uma ideia assim, de você já estar beirando quase que a velhice, né? Hoje a gente vai viver mais tempo. Só que isso acompanha a gente desde a juventude, esse não olhar para si mesmo. Então, nós recebemos as crenças limitantes. Meninos não choram, homens não se apavoram, homens não falam de dores e de conflitos. Tanto que os homens, quando chegam no meu consultório, eles chegam falando de trabalho. Trabalho, carreira, profissão, tal, né? Como eu sou, o pessoal brinca que eu falo que eu estou sempre com a faca na mão, e o meu trabalho é ir buscar aquilo que está dentro do inconsciente para trazer para vir à tona, porque por trás de toda uma questão de carreira tem as emoções, tem as questões mal resolvidas, tem a infância. Então eu digo que os homens trazem o menino, né? Internalizado, adoecido, com vários conflitos, e daí eles não se abrem, e até porque não tem universo, Paulo, de escuta, não tem quem escute. É Tanto verdade. que existem as tribos. E aí, quando começa todo esse empoderamento feminino, eu fui ficando assim não é com uma dosinha, mas bastante estimulada, e não com dó, em fazer um trabalho que privilegiasse esses homens em grupo. Porque no individual eles já fazem comigo, e tanto que quem faz terapia comigo sabe que eu trabalho o círculo ambulatório, que a gente fala, né? Eu trabalho circular, a família como um todo. Então, pode vir a esposa, eu estou olhando para o marido, pode vir o marido, eu estou olhando para a esposa, para todo o clã, né? Para todo o grupo. E aí eu fui pensando assim, começou assim um movimento com o sagrado masculino, só homens, homens dirigindo homens, que eu acho lindo. Tem o Paulo Pimon, que é o meu mestre, o professor que eu adoro, de Florianópolis, contoterapeuta como eu, que faz um trabalho riquíssimo com esse estímulo, né? E mesmo assim, eu ainda vejo uma dificuldade muito grande desses homens chegarem nesses grupos masculinos. Está começando um movimento até que bonito, mas aí eles acham que eles têm que ir para pescar, para cortar mato, para lenhar, que é muito legal, para fazer fogueira. E eu comecei a achar isso bem legal, porque voltamos no tempo aí
das cavernas, das tribos, das guerras, né, dos guerreiros, mas ainda não se fala tanto das emoções. Como eu sou junguiana e Legal. trabalho com essa questão do simbólico, eu fiquei pensando muito em privilegiar os homens com o trabalho em grupo, dirigido por uma mulher que sou eu, né, mas que sou muito defensora do masculino, até porque eu trabalho muito a questão do masculino dentro das mulheres. Quem me conhece sabe que eu batalho muito com essa questão do ânimos, que é essa porção masculina que habita o feminino. E Sim, tenho visto, Paulo, nos homens, a porção que habita, né, que Jung chama de porção animadora, a porção que anima a alma masculina, é a ânima, é uma porção feminina. E que é linda, que é maravilhosa e que é atuante. Então, o equilíbrio da ânima vai trazer seres humanos melhores no convívio com o feminino e vice-versa, né? Daí, faz tempo que eu estou para montar esse trabalho, retomar, né? Porque eu já fiz esse trabalho há muito tempo atrás, e percebo assim que quando os homens estão em processo de autodespertar, de autoconhecimento, eles trazem uma criatividade incrível, um apoio agigantado para o feminino. E nos trabalhos que eu realizo, eu sempre vou batalhando com as mulheres, puxando bastante a orelha. Não exclua o masculino. Eles são a nossa força, o nosso apoio. Como também atendo muitos homossexuais, tanto homens quanto mulheres, e os convidei para vir para a live, porque eu sempre vou dizer, nos meus estudos, né, em todo o meu aprendizado, que a psique ela é masculina. Você tem algumas preferências, tem uma questão de biologia. Então, a gente vai dizer que a homoafetividade, você pode ter uma questão da ânima, questão dessa energia que anima aquela personalidade maior, tá? Mas sim. continua a psique masculina, né? Exato. E aí não dá para a gente misturar, por enquanto, homens e mulheres nesse trabalho grupal, porque nós, mulheres, somos terríveis. A gente vai acabar com a raça masculina. As mulheres, elas estão muito devoradoras, nós somos 360 graus, a gente é passional, tanto que só se fala da violência do masculino. Nós, mulheres, somos violentas. Somos Muito, muito violentas, muito, intolerantes e malucas. muito agressivas também, né? Às vezes até isso assusta os homens. Ó, o Davi, meu amigão aí. Então, a gente fala assim, ó. E daí o que vai acontecendo? Os homens vão se calando, então eles têm uma violência para dentro, para o corpo, para os vícios, para inúmeros desequilíbrios, porque eles não têm escuta, não tem uma escuta, não tem quem vai escutar. Eu brinco muito que eu falo assim, ó, quando os homens estão com problemas, você escolhe um mano, um amigo, você conta um dia lá, na mesa, no boteco, no futebol, você conta lá um trechinho do que você está vivendo. Passa um tempo, esse amigo te procura e fala assim: Ô, cara, é aquele assunto lá e tal. Qual? Aquele lá que você me contou aquele. Ih, não, vamos tomar uma cerveja. Vamos catar umas minas, não é? Porque É muito é uma superficial, né? eu digo assim que é o quanto aquela porção feminina é utilizada, um pedacinho dela. Né? Eu não quero assim, ficar teorizando, mas é só para contar para os homens que estão aí, para nós mulheres, que todo homem, você sabe disso, né, Paulo? Tem essa porção feminina internalizada. E que nós É, todos carregamos chamados arquétipos, modelos antigos, né? Antigamente existiam os rituais de passagem, né, Paulo? Então, sim. nas tribos, as meninas eram separadas para aprender tudo sobre o feminino e os meninos passavam por provas violentas, né? De formiga, de cobra que mordia para você virar menino, homem que ia ajudar lá a tribo a salvar e fazer as suas coisas. Hoje não tem mais, então o homem também não sabe direito qual é o lugar que ele ocupa. Qual é o meu lugar, afinal? Olha lá, tem uma pessoa falando que meu ânimo estava muito desequilibrado. Estou fazendo um trabalho muito difícil em encontrar meu equilíbrio. A Dani está É. aí com a gente, né? E é isso mesmo. O que vai acontecendo? A
essa não expressividade do masculino vai dando força para o nosso ânimo, para a nossa porção ficar enlouquecida, maluca. Que é essa porção que todas nós mulheres temos e que nos dá foco, diretividade, objetividade, que leva a gente para a vida, né? Como os homens estão meio mancos, meio sem saber qual é o lugar que ocupa, sem fazer apologia contra nós mulheres, porque eu também sou mulher e defendo as mulheres. Mas vocês vão dando força para essa porção do ânimo ficar violenta. Porque o homem, ele desiste, não é, Paulo? O homem deixa para trás, ele se cala, ele não vai. Quando vai, já vai para porrada, né? Já vai para a pancadaria. O que você acha? Dependendo da situação, realmente isso acontece mesmo. Eu penso que às vezes essa dificuldade de expressão, ela fica muito ligada numa questão cultural mesmo, né, machista, e muito pouco se percebe, às vezes, do universo feminino. Então, ainda se olha a mulher como gostosa, né, com uma pepeca gostosa, uma bunda grande, e só isso que enxergamos, né? E aí esquece de pensar que essa mulher também, né, tem outros conteúdos além da beleza, né? Porque a beleza física, ela também precisa ser contemplada, ela faz parte do ser humano, ela precisa ser vista, né? E existem outras belezas também, outras riquezas que fazem parte do ser humano, que muitas vezes são deixadas de lado. Eu falo porque a minha experiência, quando eu fui estudar psicologia, e numa turma de 60, nós éramos em 5 homens, desses 5, 3 eram homoafetivos e 2 héteros. Então, você imagina, e numa turma de 150 mulheres, acho que tinha 10 homens, 15 homens no máximo. Num convívio com prédio, num convívio com prédio de fonoaudiologia, que chegava a ter mais ou menos 400 pessoas, e aí 95% de mulheres, né? Então, eu aprendi muito com isso, né? Aprendi muito sobre TPM, né? Sobre tristeza, sobre traição, sobre abandono, o que as faziam felizes, mesmo que eram meninas muitas jovens, né? Percebi que elas viravam de fase daquele período de adolescente para a vida adulta e elas não percebiam. Então, às vezes, voltava de um semestre para o outro e falava, bem-vindo à vida adulta. Mas por quê? Eu falei, porque a sua afeição infantil foi embora. Agora você está com cara, uma afeição de mulher mesmo. Você já percebeu? E, às vezes, elas não percebiam isso, né? Então, quando elas se arrumavam, tiravam a sobrancelha, pintavam o cabelo, a unha, colocavam uma roupa legal, um adereço, mudavam de óculos, tudo isso são coisas que, às vezes, elas são imperceptíveis, né? E eu falei também outro dia que a pandemia, essa loucura da correria da vida, muitas vezes faz com que os homens não enxergassem as próprias esposas, as namoradas, né? Às vezes a namorada se arruma, o cara tá lá, pega, põe no carro, vai para um bar, vai para outro lugar, vai sair, mas nem reparou como está a mulher, né? Não existe aquele cortejar antigo, né? E agora, na pandemia, você precisa olhar para sua mulher, e ela acorda, não dá tempo de se maquiar, tem os filhos para cuidar, e aí? Aí você está reparando todos os defeitos dela. Mas quando ela estava bonitona, lindona para sair com você à noite, você mal sabia que ela tinha pintado o cabelo, né? Mal sabia que ela mudou a cor do batom. Então deu um contraponto. Agora você olha lá e fala, nossa, mas não dá para passar um batomzinho? Ah, ficou 2 meses sem cabeleireiro? Como é que fica isso, né? Não falaram que na pandemia eu deixei meu cabelo branco, hein? Mas é um projeto que é meu. Meu marido adorou. Mas é isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma pessoa falando assim, é verdade, para mim e para você, Paulo, que os homens não são educados na infância para amar as mulheres. Quero dizer, os meninos, a Mel que está perguntando, os meninos estão sempre imersos no universo masculino, onde a mulher é excluída. O que você acha dessa pergunta, Paulo? Eu penso que eles são... Essa relação da infância, de amar as mulheres, já começa com a mãe, né? Se ele é por meio da mãe que o homem aprende a valorizar as mulheres, a amar as mulheres. É esse amor materno que vai dar vazão para uma relação futura,
né, de respeito, né, de olhar com delicadeza, no sentido de ver, né? Então, eu não acredito que tem um universo masculino que, pelo que eu entendi, quando você é muito criança, está sempre com os meninos, mas hoje essa coisa já mistura muito, né? Mas eu penso que a relação da infância mesmo, a educação maior em amar é amar as mulheres, né? Amar a própria mãe. Então, quando eu amo a minha mãe, com certeza eu estou pronto para ir para outras mulheres, né? Para amar outras mulheres. Porque Jung vai dizer assim, ela é a minha primeira relação, né? É o meu sim. primeira, a minha primeira relação vinculada é minha mãe. E aí, se essa relação não é positiva, o negócio Aí, fica. A gente fala é, assim, ó. Jung vai dizer que todo homem precisa romper com a mãe para se tornar adulto e desposar uma mulher ou ir atrás de uma outra mulher, né? Porém, a gente fala assim, ó. Aí, quando esse homem, e a gente já está entrando numa visão mais sistêmica, mais, né, grande, da figura masculina também, né? Esse menino precisa romper com a mãe, numa determinada idade, que a gente fala ali na pré-adolescência, e ficar com o pai, olhar, ter uma figura masculina que ele admire, que ele olhe. Então, ele ama essa mãe, ele carrega esse amor, então ele já aprendeu sobre o feminino com a mãe, mas aí ele vai viver as histórias com o pai, a orientação masculina, para saber até como é que se lida com esse feminino, não é? sim, Isso seria o ideal, né? O ideal. Só mas que aí a nem gente sempre é assim, né? Eu e daí a gente não, a colega diga, colocou, eu não acredito que os homens não sejam educados para amar, né? Eu acredito que aí a gente precisa olhar o contexto de cada família e a questão, a sim, constituição de valor de cada um. Mas é quando e essa coisa do romper, eu acho importante também em um determinado momento, para quê? Eu preciso descobrir outras mulheres, que não a minha mãe. Senão eu saio procurando a minha mãe a vida inteira nos meus relacionamentos, e aí a minha mulher não faz o que a minha mãe fazia em casa, aí eu me caso, a minha mãe fazia o prato para eu comer, não é o meu caso, mas é um exemplo, e a minha mulher não faz, ela quer que eu vou lá fazer o meu prato, e aí eu não gosto disso, então eu fico buscando essa coisa, esses referenciais, né? Como se a gente estivesse repetindo o padrão, ou falar assim, ó, a dificuldade maior, né, desse rompimento e ficar na mesmice. Então, eu penso que o homem é muito cômodo com isso, né? E a mulher, às vezes, ela incentiva e ela mantém perpetuando essa condição, às vezes, que a mãe fazia em casa, e ela faz igual, faz diferente, porque você quer o cara diferente, precisa fazer diferente, né? aí a gente vai falar também de várias histórias que essa mulher também teve na relação com o pai, na relação com a mãe. Agora, uma coisa que é legal também, quando você me pergunta, voltando lá naquela pergunta, o que é esse trabalho, o que é essa busca, a gente, nesse tempo da contemporaneidade, não estou nem falando da pandemia, hein? Que lugar é esse que os homens se encontram, hein, Paulo? Como os homens estão em tempos atuais? Na tua percepção como terapeuta, e vocês também podem ir falando aí, os homens que estão aí de plantão assistindo a nossa live. Que tempo é esse para o Olha, masculino? não dá para generalizar, mas tem muita gente perturbada pela pandemia. Antes da pandemia, eu tenho homens que vêm falar comigo, na maioria são engenheiros e são executivos que parece que controlavam a vida com joystick, tudo dentro da caixinha quadradinho, encaixadinho, e num determinado momento isso saiu fora, e aí falou, e agora como é que eu faço? Que as minhas contas são contas fechadas, não são dízimas periódicas, né? E isso acabou trazendo muita angústia e, às vezes, tratamentos psiquiátricos, tudo, muita ansiedade, sensações de pânico. E aí, quando chegam lá na clínica, a gente começa a trabalhar, eles já querem saber quantas sessões ele vai ter, em quanto tempo ele vai estar bom, e de que forma vai ser, qual é a linha que vai ser, como é que eu vou falar, o que eu vou adotar, e o que eu poderia estar falando. Eu digo, é você quem fala, eu só escuto. E aí já começa o primeiro Boa, Paulo. rompimento aí, né? Já começa o primeiro Olha, rompimento, né? a gente fala assim, ó, segundo pesquisas e toda a nossa vivência clínica, a
A gente está vivendo um advento dos homens fragilizados, com toda a sua potência e competência adormecida. Por quê? Por várias coisas que aconteceram, né? Antigamente, voltando lá atrás, os homens iam para a guerra, né? Acabou isso. Não tem tanta guerra mais, que bom, né? Então, as mulheres elas foram se virando, isso ganhou muito destaque para o feminino, as mulheres descobriram várias coisas que elas tinham que aprender a fazer ou eram capazes de fazer. Quando os homens voltaram sequelados, em todos os sentidos físicos e na questão emocional, né? Então, voltaram e já não tem mais isso. Então, a gente fala assim, pensando em modelos antigos, nós falamos que temos arquétipos, exemplos, histórias antigas que repetimos, querendo ou não querendo, está dentro da psique humana. Então, a gente fala de um arquétipo bastante importante, que é o do guerreiro, que é aquele que vai à luta, faz e acontece. Então, isso cria nos homens uma potência, uma competência para ir fazer aquilo que eles acreditam, dar o seu melhor. Até dentro desse exemplo que você está trazendo, desses homens engenheiros, tiraram o joystick, eles vão fazer o quê? Com aquilo tudo que eles aprenderam, né? Então, Exatamente. assim, para onde é que eu direciono a minha energia do guerreiro, que não precisa mais matar ninguém, mas que tem potência e competência para realização? A gente fala que todo homem carrega esse arquétipo. Tanto que a gente vê no filme, a gente vê como que fala assim, na Netflix da vida aí, né? Nos filmes e nas séries, né? Tanto que não tem pela Thrones, né? Que quem me escuta aí, Game Game of of Thrones. Thrones, virou uma coisa, assim, todo mundo se reunia na casa, fazia uma maior festa, porque tem muito herói ali, muito guerreiro, né? Então, uma prova de que esse arquétipo ele é atuante dentro da nossa sociedade e eu vi muitos homens se encontrando com as famílias, levando as esposas, mas elas estavam enchendo o saco, que eles queriam tomar cerveja e ver os heróis ali na batalha, né? Então, esse arquétipo, ele ainda existe dentro do homem, ele só está adormecido. Existe esse modelo, mesmo que a gente não está mais na tribo nem na guerra, existe esse modelo. Então, o adoecimento do masculino é não dar vazão para essa energia. E aí, quando se ensinou que a vazão é a violência física, e não é isso. A gente está falando de potência e competência. Aí existe um outro arquétipo, que eu também acho que é bem legal, que é o do mago. Ah, não. Essa coisa de intuição é só com as mulheres. Não, é do homem. O arquétipo do mago que a gente fala, o Merlin, quem não gosta do Merlin, né? Homens e mulheres adoram. Então, essa coisa Sim. mais mística, que Jung foi chamado de bruxo, de místico, Bert Hellinger também, e tantos outros mestres nossos, de o homem tem percepção e captação, esse papo de que só a mulher tem o sexto sentido é mentira. Toda a natureza humana é sensitiva, é intuitiva. Então, esse arquétipo do mago ficou também adormecido. A não ser que ele seja tarólogo ou psicólogo, porque a gente é tudo muito louco, né? Psicólogo, homem e mulher, a gente é bicho grilo, faz amor e fora da caixinha, né, Paulo? Tudo bem que a gente é mesmo, né? Mas aí sim, eu tenho paciente que fala assim: ah, mas eu posso ser intuitivo se eu for das artes. Você fala isso porque sua filha é artista, ou seu genro também é artista. Não, é porque você é da natureza humana. Então, esse arquétipo do mago que permeia todos os homens, que está dentro do masculino, que é bonito, que é lindo. Aí a gente vai falar de um outro arquétipo que é bem legal. Eu até anotei aqui para falar para vocês, que é um arquétipo que é bastante discutido, que é o do amante. Amante não é que você arruma mulher fora, mas o amante é aquele que traz a sedução, a amabilidade, a conquista, essa coisa de observar a mulher, como você estava acabando de falar, né? E a mulher, ela espera, por mais que na modernidade as mulheres estão empoderadas, ela quer o homem que a seduz. Ela quer o homem que note o batom, que note se ela cortou o cabelo, se ela pintou, se ela não pintou, se ela está mais gordinha ou se ela está magra. Então, a gente fala que esse arquétipo do sedutor, daquele homem que traz aquela malemolência para dentro da relação. Também é algo que está um pouco assim. Se o cara está agradando muito, a mulher já começa assim: o que, que é? Está me agradando porque está me traindo? Né? A mulher já fica toda desconfiada. Então, tá de novo, isso também está adormecido. E um arquétipo que é maravilhoso, que a gente fala que também os homens carregam, que é o do rei.
Olha só, o rei, o dono do castelo, o comandante, o dono que mandava fazer tudo. Só que a gente fala que esse arquétipo do rei, ele reúne esses três personagens, que é o do amante, que é o do mago, que é o do guerreiro. E é bem legal, eu queria trazer um personagem que é muito conhecido, que é Jesus Cristo. Hum. Eu não sou religiosa, mas só queria falar desse personagem, que é o cara mais feminino que existiu no planeta. Se esse cara existiu, o meu Jesus, que eu falo que é o Nazareno que andava na praia, catando os pescadores e tal, esse é um arquétipo, né? A gente fala que Jesus e Buda eram os homens que mais entenderam sobre a natureza humana. Então, eles tinham a ânima, essa porção feminina muito organizada. Então, a gente compara o arquétipo de Jesus Cristo e de Buda com o arquétipo do rei, porque o rei verdadeiro, lá do castelo dele, é aquele cara que sabe administrar todas as relações. Ele administra o guerreiro para ir para a guerra, ele administra os sedutores e ele administra o mago, né? Que eles chamam Merlin lá para tirar o tarô para ele, para falar o que vai acontecer. E aí a gente fala, então, que o que aconteceu com esse masculino, se essas questões, esses arquétipos todos, eles estão assim, ó. Ninguém nem sabe que existe. O que você acha disso, Paulo? Gente, pode fazer Eu pergunta aí, se a gente estiver falando tenho muito bastante pergunta psicologia. aí, né? Eu tenho bastante Sim. pergunta, é muita coisa complexa mas eu penso que muitas vezes, às vezes o guerreiro se manifesta de uma outra forma, né? E nem sempre, às vezes é o herói, né? O herói diz que é o cara que vence sempre e tem a mocinha mais bonita. Ah, Então, as esse pessoas guerreiro, pensam esse que é isso, herói, né, Paulo? esse herói às vezes, né? Ele traduz um pouco no corpo físico essa impressão, né? Essa impressão que vamos dizer assim, no corpo, para poder se tornar essa fortaleza, né? Para impressionar, e às vezes não tem tanta força interna no sentido de conquista, de sedução, né? De poder mobilizar essa coisa interna feminina. Então, Sim. a gente acaba ficando vulnerável demais, porque, assim, não adianta o estereótipo, né? Como é que eu vou pegar essa força do guerreiro para poder ter essa mocinha bonitinha do meu lado? Como é que eu vou conquistar essa mulher? Ó, uma coisa legal, sabe? Eu estava lendo uma pesquisa, até porque eu estou sempre pesquisando, falando o seguinte: eu estava até conversando com meu marido esses dias, ele falou, sério, tem uns pesquisadores aí que estão dizendo na modernidade agora, que eu vou falar desse arquétipo do guerreiro, que de 83% a 85% dos homens cozinham para as mulheres e para as crianças, para a família. Você cozinha, Paulo? Muito, desde pequeno. Sim. Desde jovem adolescente, eu ficava na cozinha para ouvir as fofocas. Eu era um bom ouvidor ali, né? Quando jovem, e nisso eu aprendi a cozinhar. E ali eu descobri muitas coisas dos emaranhados de família, né? Da Coisa ótima que você está terapeuta falando. familiar. Ó, você está acabando de descrever, Paulo, o arquétipo do guerreiro. Porque vamos É, combinar, ficar entre as mulheres cozinhando e sabendo para fazer as suas conjecturas. Então, esse homem que está 80, 85%, olha lá, falaram 85%, é isso mesmo. Isto é utilizar energia focada, objetiva para realizar. Tá? Ah, mas aí eu ouço assim das mulheres. Ué, mas está fazendo porque eu estou na rua trabalhando, porque eu. Não, está fazendo porque o homem tem essa energia e pode ver que todo homem, quando vai para a cozinha, eles são super detalhistas. Eu falo do meu marido que super. Eu faço super muito prático. Meu marido é aquele que pica, organiza a bancada, tudo que ele vai fazer. Assim, a hora que ele não tem toque, né? Ele está ouvindo. Os homens, quando eles se propõem a cozinhar, eles fazem muito melhor do que a mulher. Tanto que a gente tem o universo, mas o cara tem que ser chefe de cozinha. Não, não precisa ser o chefe profissional. Mas isso é o arquétipo do guerreiro na modernidade. Agora, pergunta para as mulheres se elas valoram isso.
Então, mas se eu cozinho porque ela está trabalhando e é uma necessidade, é uma coisa, mas eu posso cozinhar para agradar, eu posso fazer um jantar especial, eu posso preparar um café da manhã, né? E essa coisa o homem sempre tem esse, eu falo, né? Eu tenho uma coisa comigo que é a questão assim, eu sou muito atencioso com os detalhes, né? Principalmente depois dessa Sim, universidade, você nunca mais é o mesmo homem. Então é uma coisa diferenciada. O meu grande número de amigos são mulheres, né? Apesar de eu ter os meus grupos, dos meus amigos de infância, tudo, machistas que são, né? E às vezes a gente brinca que eles falam, às vezes, que eu agora estou diferente, né? Depois da faculdade, às vezes trocamos experiências, né? Mas é na nossa terapia de bar. Mas eu penso que às vezes assim, esse agrado, esse mimo, às vezes ele é distorcido, às vezes, pela mulher, né? Às sim, vezes o homem sim, agrada e ela já acha que ele quer alguma coisa. E então sim, fica difícil, né? Assim, tem muita coisa para ver. Assim, o detalhe do dia a dia é essa troca, né? Recebe o que ele está te oferecendo, né? sim. E no momento também que você puder oferecer algo diferente, para não cair na rotina, faça, Outra né? coisa também, né? Olha lá, estou falando aqui, ó, homens, façam terapia e sejam felizes. Mulheres, façam terapia e sejam felizes. Boa, Mel, isso mesmo. Ó, quer ver uma outra coisa que é muito legal? Os homens, eles têm uma fala, né? Eu brinco muito com as minhas pacientes, assim, presta atenção, né? Às vezes o homem fala algo e a gente não... Eu mesmo já fiz isso inúmeras vezes com meu marido. Mas por que você está falando isso? De onde você tirou isso? E casado com psicólogo, então, é uma coisa horrorosa, né? Porque a gente quer comprovação científica. Hoje não, né? Porque com a maturidade a gente aprende. Mas quantas vezes meu marido falava uma coisa e falava, ai, tá doido, onde você tirou isso? A sensibilidade, olha o mago, olha o bruxo. Ah, mas essa coisa de bruxaria é só com mulher. Não, o homem tem essa sensibilidade. Então, eu sempre ensino os pacientes, os homens, assim, só responde o que a tua mulher perguntar. Porque se você falar duas palavras a mais, ela já vai te jogar na lata do lixo e falar que tá errado, né? Então, isso também é uma vigoridade, é uma força para o masculino. E aí, o que, que a gente está ouvindo muito? Ah, os homens são tudo uns fracote. Tem uma coisa que eu sempre digo assim, ó, quando o homem perde a força para o trabalho, porque foi ensinado assim. O homem tem um autor maravilhoso, que eu gosto muito, junguiano, que ele fala assim de 7 aspectos, que a gente não vai falar agora, e se no outro trabalho em grupo, que os homens carregam, mas um deles é o homem foi feito para o trabalho, pronto. Ele só tem que sair e trabalhar. Quando o homem perde a força para o trabalho, o meu marido falando que ambos se completam, troca fisiológica, psicológica e emocional. Tem que ser, né? Mas, olha, quando o homem perde a força para o trabalho, eu sempre falo assim para minhas pacientes: o homem perdeu a cabeça de cima, a de baixo também cai. Certo? Com Perdeu o certeza. pino aqui, cai o pino de baixo. Por quê? Porque ele só aprendeu que ele só vale se ele estiver trabalhando, se ele estiver produzindo, se ele estiver compondo o orçamento doméstico. Hoje até coloquei umas charges, que é de um cara que eu sigo, esqueci o nome dele, um americano que ele vai fazendo os desenhos, as brincadeiras, contando o cotidiano dele, da esposa, dos filhos, como é que é esse universo. A Paula está falando aí para você, as mulheres não estão preparadas para o novo homem sensível. Concordo, Paula. É isso mesmo. Os homens da modernidade. Então, o que está acontecendo na modernidade? Os homens estão com a sensibilidade à flor da pele. Na mesma medida que nós, mulheres, estamos com o ânimo à flor da pele. Tanto que em sistêmica a gente fala que o homem tem que estar aqui, ó, na mesma proporção que a mulher, juntos, para criar essa harmonia. Se a gente está no desequilíbrio do ânimo, usando essa energia enlouquecidamente, a energia da sensibilidade masculina também está fora do lugar. O homem já nem sabe direito como é que lida com as coisas. E às vezes as mulheres não sabem Meu marido receber, escreveu elas aqui, reclamam. baixo não é cabeça, é glande. KKKK, que palhaço. Às vezes as mulheres não sabem receber essa sensibilidade. Às Sim. vezes vem de outros relacionamentos que não tiveram, não tem referenciais algum, e às vezes assusta com isso também. A gente precisa pensar nessa coisa, né?
E aí tem uma coisa que está muito premente hoje, a questão, às vezes o homem não poder questionar a mulher, ela não, né, e ela não se permitir ser questionada dentro da relação também. E isso é uma coisa que atrapalha muito, até porque assim, nós temos uma relação de troca, de interação, e de duas pessoas que muitas vezes pensam e agem diferente. E aí, se eu não puder te questionar, né, amando você, e você puder me compreender dentro do meu questionamento, e não brigar comigo, mas saber o que se passa na minha cabeça quando eu questiono, para que você realmente compreenda a forma de eu pensar, para que eu saiba se isso é real e é verdadeiro, como você disse, a gente acaba brigando. Sim. Ó, uma coisa que sempre vou ensinando para todos, Paulo, que é assim, o ânimos, que é essa porção masculina, fodida, poderosa, maravilhosa, que está dentro do feminino. O homem também é o ânimos, mas estou falando de uma coisa que está dentro da gente, em desequilíbrio, vira uma fera, tanto que Von Franz, que foi a grande mestra de Jung, ela diz assim, que o ânimos é o capeta em forma de mulher. Então, o ânimos, ele sempre quer negociar, ter razão, brigar e tal. A ânima, que é a porção do homem, em desequilíbrio, é o drama. Faz o drama, um escândalo, e não chega a lugar nenhum. Porém, o ânimos organizado, ele precisa da ânima, porque a ânima traz toda a questão da sensibilidade, do toque, né? E aí a mulher pode ir e o homem também em harmonia. Tanto que tem uma fala até de Bert, que algumas pessoas falam assim, né? Bert Hellinger, o cara era machista. O homem, a mulher segue o homem e o homem cuida da mulher. Não tem uma fala dele assim, que é linda? Sim, tem uma fala dele assim. Que é maravilhosa. Quer dizer, os dois andam ali, ó, em sintonia, não é um mais do que o outro. E às vezes o cuidar, para mim, é o preservar, né? Cuidar significa preservar essa mulher. Eu preservo, quando eu cuido, eu preservo essa mulher, para que ela se torne íntegra, para que ela fique por inteira aqui, né? Para que eu possa, sabe, partilhar dessa mulher total. Então eu cuido disso, nesse sentido do cuidar, é preservar essa mulher. Sim. Tanto, E Paulo, eu que tudo que preservo acontece. também a minha relação com isso, não é? Sim, e outra coisa, né? Quando a gente vai ensinando que tudo que acontece no par é meio a meio, é metade. Então, quando as mulheres chegam no meu consultório falando, meu marido me traiu, eu sempre pergunto se você estava onde mesmo? Credo, Rafa, você está falando que eu sou culpada? Não, só estou te perguntando que lugar. Você estava no lugar de mãe, de prima, de amiga, menos de esposa ou de mulher. Né? Que lugar é esse que a gente também se perdeu? Não sabe direito qual que é o lugar da mulher, qual que é o lugar do homem, né? O homem também, isso que você acabou de falar, Paulo, o homem não pode dar palpite. Então, uma coisa também que eu vou ensinando assim, os homens vão para a caverna com muita facilidade. Porque é Sim, o lugar de apoio. O homem, quando ele está desequilibrado, estressado, tal, ele prefere ir para a caverna do que entrar numa discussão. Tirando as variações que tem por aí, né? As mulheres não, quando elas estão desequilibradas, elas precisam falar, porque a gente é 360 graus. Mas aí o que eu ensino para os homens um segredinho? Não questiona, não debate, é porque ela não está pedindo isso, não, ela só quer que você ouça. Que você ouça. Fica na sua. Se você falar qualquer abobrinha, você vai levar. Se você não falar, você não está dando atenção. Então é zóio no zóio, sem controle da mão, mas não fala nada. Só ouve o que ela está falando. Depois ela vai se organizar. Então, eu tenho trabalhado bastante com isso e venho num projeto agora, falando para todos vocês aí. Meu marido comprou uma caverna. Então, comprou. Não, pior, sabe o quê? Quando os homens vão para a caverna, as mulheres querem lá assim, pôr quadrinho, pôr ventilador, pôr uma florzinha, elas querem se intrometer na caverna do masculino, não tem lugar para nós. Não tem, é o homem está na verdade, caverna, não tá na tem mesmo. caverna. A mulher Não quer que a façam mulher isso. leve o homem para terapia, a mulher quer que ele vá na cartomante, ela quer que ele vá no pai de santo, quer que vá na igreja católica, quer que vá lá no pastor para benzer, vai no padre, mas o homem não quer ir, quer ficar na caverna. Então, pensando nisso tudo, qual que é a minha proposta, né? Que as pessoas falam, e aí? A minha proposta é que a gente possa trazer esses homens para os trabalhos grupais, como eu tinha falado para você o ano passado. Depois veio essa maluquice dessa pandemia toda, eu dei uma arrefecida por conta de horário, né?
Mas eu estou montando, já está montado, né, para divulgar para vocês, um grupo para homens. Mulher, só de mulher só vai ter eu, tá, Paulo? E a psique de todos os homens que é feminina. Então, um projeto meu de trazer esses homens para dentro de um simbólico que é lindo. Eu trabalho muito com os contos. E os contos de fadas são assim, ó, acabou o príncipe e a princesa, ninguém fala como vai ser o dia seguinte, né, Paulo? Como é que vai ser o cotidiano deles? Ninguém contou até hoje, É verdade. né? Ninguém conta. Então, o trabalho com contos, por quê? Né? Os contos trazem metáforas, né? Tanto quanto as metáforas religiosas. Aí, não falo religioso, porque para mim Jesus não era esse religioso, né? Ele era o poeta, ou o cara, o terapeuta, né? Que através das metáforas você chegava à conclusão, às percepções que você precisava perceber, né? Os contos trazem isso, a oportunidade de você através, às vezes, de uma brincadeira, do lúdico, do mágico, chegar nas às suas próprias conclusões. Então, essa é a minha ideia. Ainda esse ano, pretendo agora em novembro, dezembro, para a gente fechar esse ano tão doido, né? Com o trabalho com os contos, para que esses homens tenham esse espaço de expressão, para se expressar. O que a gente está acontecendo, assim, as mulheres estão no empoderamento, e aí elas também chegam em casa não tem escuta, porque o homem não vai escutar o que ela está aprendendo lá. Então, a ideia para as mulheres também é uma somatória para que haja esse diálogo, haja primeiro esse espaço para eles se expressarem. E também porque eles possam contar as percepções, as sensações, aquilo que eles estão aprendendo ou despertando em si mesmos. Na verdade, é despertar, né? Não é escolinha, né? E sim uma Não, oportunidade é o para se equilíbrio, né? descobrir. O que você acha? Então, na verdade, é importante para que haja um equilíbrio entre as partes, né? É importante eles poderem se expressar, né? Se expressar sem ser criticado, né? Que é uma coisa. Você é errado, você é isso, você é aquilo. Então, eu acho que as mulheres estão sempre armadas, depois elas reclamam, né? Então, tem Ó, uma coisa que é meio dual. Tem uma coisa que é meio dual aí, né? a Dani está falando aqui, a mulher fala muito e o homem fala muito pouco. O que você acha, Paulo? É, Responde aí para a Dani. eu concordo com a Dani, que realmente isso acontece mesmo, né? Mas eu percebo que às vezes esse falar pouco tem a ver com a crítica, né? Então depende muito como eu vou acolher esse falar pouco, né? Então percebe se você tem essa dificuldade aí, é, procura ouvir mais também, né? E quando devolver algo que possa estimular essa conversa maior, né? E manter uma linha ascendente nesse diálogo, para que haja um Sim, conhecimento, uma troca mais interessante, né? sim. Ó, tem outra pergunta aqui, Paulo, bem legal a sua resposta, ó. E como é que fica isso nos relacionamentos homossexuais? Como é que fica a psique, essas psiques masculinas? Psique. Na- homem com, né, nos relacionamentos homoafetivos, como é que fica? Isso na tua Ah, experiência. nós já falamos sobre a psique masculina, né? Sim. Então, isso vai depender muito dessa relação. Mas hoje o que eu vejo é assim, essas relações homoafetivas, tanto de homens e de mulheres, eles trazem uma cumplicidade, um comprometimento muito grande. E isso tudo é pautado pelo diálogo. Eles têm um poder de dialogar muito mais interessante do que talvez com o sexo oposto, né? Não estou generalizando, gente, por favor. Sim, Mas eu entendo que eles têm uma acolhida muito maior por conta da sensibilidade. Então, essa coisa da sensibilidade, ela fala mais alto, então existe uma troca e um acolhimento o tempo todo. sim. E essa coisa se dá de uma maneira mais gostosa, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa, Paulo, quando a gente vai pensar, respondendo essa pergunta também, o grupo de mulheres, por exemplo. Há um super acolhimento porque a gente está falando das mesmas coisas. Na relação homoafetiva, na relação homossexual, é igual, você tem a psique muito parecida. Então, é igual na harmonia e é igual no desequilíbrio. Tanto que a gente brinca, fala assim, ó, homem
que gosta de homem, nos desequilíbrios é soco, pontapé, tiro, facada, é bem a violência masculina e aquele hormônio violento, né? Na relação homossexual com as mulheres, é puxão de cabelo, é arranhão, é mordida. É igual, da mesma forma que no relacionamento positivo, quando está tudo bem, há uma grande harmonia porque você pensa parecido. Então não tem disputa, não tem jogo de poder. Olha, antigamente falavam para mim, eu sou São Paulino, né? E tem aquela história dos Bambis. Aí uma vez falaram assim, né? Por que que a torcida do São Paulo enfrenta o choque e a do Corinthians não? Aí eu respondi, eu estava numa sala com mais de 40 vendedores, eu falei, porque a homossexualidade do São Paulino está muito bem resolvida. Então ele não quer saber, ele vai para cima e prega o pau. Então eu me lembrei disso agora e realmente faz muito sentido, sabe? Essas coisas a gente precisa ter, né? Você está com a coisa bem resolvida dentro de você, você vai para cima, não tem, sabe? A Mel falou uma coisa que os relacionamentos hoje em dia não há conversa, sempre estão empoderados demais, outros não têm. Exatamente, isso aí é uma outra verdade. A Mel já escreveu um monte de coisa aí que eu concordo bastante, né? Não tem diálogo, vocês vão para a cama, transam, gozou, o homem põe a roupa e vai embora. Ele esquece de abraçar a mulher, esquece de dar um cheiro, de dizer o quanto foi gostoso, sabe? O quanto foi carinhoso, para tocar o corpo. Então tem uma coisa meio mecanicista, né? Que as mulheres odeiam nos homens, e os homens machistas acham que é só ir lá e fazer o serviço e ir embora, né? Então, pô, perde mais tempo, curte mais essa mulher, né? Diz para ela o quanto ela é importante, como esse corpo é bonito, como esse corpo é gostoso, né? Então tem muitos atributos que às vezes passam despercebidos, são coisas simples. E que isso, ao mesmo tempo, vai deixando as mulheres empobrecidas em termos de relação homem-mulher. Por quê? Porque elas ficam esperando o que não vem. E aí eles passam uma vida esperando. Eu tenho E aí quando amigas que termina, falam aí vai assim, lá e ó, joga tudo para fora. ô Paulo, eu tenho umas amigas que falam assim, ó, Rafa, você quer saber de uma... Reclama, não? Eu vou arrumar uma namorada. Eu acho que arrumar uma namorada vai me fazer mais feliz do que eu com o meu homem ou com o meu marido, porque ele não me ouve, porque ele não me ama. Blá, blá. Então, nas relações homossexuais, tem essa partilha no feminino e no masculino, porque você está falando da mesma coisa, né? Tem essa partilha, tanto que a gente está vendo isso muito aberto e sem preconceito, né? Existe muito preconceito, mas para o nosso trabalho a gente não tem nenhum, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Isso que você acabou de falar, que a Mel também está perguntando, a gente fala assim, ó, o que está acontecendo nos relacionamentos? As pessoas falam dos outros, mas elas não falam entre elas, delas. Tem sempre uma história para contar de alguém, mas você não fala de você, eu e você, e eu e você, e você e eu. O que você acha? Não é que... Você e eu às vezes não tem, né? Então, por isso que eu falo. Quando eu atendo muito crianças, e para atender crianças, eu preciso falar com os pais antes. E nesse Aí você período com está os falando que vai pais, arrumar uma namorada. Olha lá, é, uma outra amiga minha que já quer arrumar uma namorada. Arruma aí que fica melhor. Mas fala aí, Paulo, eu te cortei. assume o que você tem vontade de fazer e faz. E aí eu falo, pô, você conheceu a pessoa, você foi casar, você trouxe a sua bagagem, aquilo que você conquistou, a sua mala, né? Tudo que você tem de valores, de constituído ali para aquele momento, e o outro também trouxe, aí compraram aquela cama queen maravilhosa, enorme, e colocam lá as duas malas, e esquecem de desfazer as malas para que possam pegar o meu e o seu e fazer o nosso, a nossa família, né? E o que eu penso muitas vezes quando eu atendo as crianças são assim, quais são os valores da família, o que que a família pensa? Não, a mãe pensa assado e o pai pensa cozido. Tá, então vocês pensam diferente. Então cadê esse nosso, né? O nosso significa desfazer a mala e colocar essas bagagens numa só bagagem que passa a partir dali ser a minha família. Então a minha família sou eu e o outro, e aqui nós decidimos juntos o que fazer da nossa relação, do nosso relacionamento com os nossos filhos e de que forma nós vamos se conquistando, de que maneira eu gostaria que você se colocasse, de que maneira
e você pode, eu posso me colocar também, para que a gente possa ter um entendimento. Já vai desligar, eu não quero que desligue na nossa cara, né? Falta 13 segundos. Fala o que você Então, um quer falar beijo, para ó. nós. Gente, ó, obrigado, um beijo e vamos fazer mais live, Paulo?